Pessoal, a paz de Jesus e amor de Maria para todos nós. Mais uma quinta-feira juntos aqui para continuarmos nossa reflexão. Assim como a gente combinou, né, no início do mês, iríamos procurar desenvolver ou aprofundar mais a carta de Gálatas, seguindo assim a CNBB, que escolheu essa carta para reflexão no mês da Bíblia, que é o mês de setembro. Nós vimos no vídeo passado que Paulo afirma que chegaram a uma conclusão que ele evangelizaria os gentios e Pedro os judeus. Ou seja, Paulo ficaria com os pagãos. Isso não queria dizer que ele estivesse fazendo distinção de pessoas, não. Porque Paulo, por muitas vezes, entrou na sinagoga, a gente vê nas escrituras que ele ia para a sinagoga e pregava, né, lá. Quem era que estava lá? Os judeus. Assim também a gente vê na escritura que Pedro batizou, evangelizou também pagãos. Só que as regiões que eles viajavam era que Paulo ia mais para a região dos pagãos e Pedro mais para as regiões judaicas mesmo. Mas eles evangelizavam qualquer pessoa, né? Porque isso faz parte. E seguindo o nosso raciocínio, a gente vê aqui no capítulo 3, logo no início, Paulo diz assim para os Gálatas: Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Vocês que tiveram diante dos próprios olhos uma descrição clara de Jesus Cristo crucificado, respondam-me somente uma coisa: foi por causa da observância da lei que vocês receberam o Espírito? Ou foi porque vocês ouviram a mensagem da fé? Vocês são tão insensatos a ponto de ter começado com o Espírito e agora terminar na carne? Foi em vão que fizeram tantas experiências? E se é que foi em vão, aquele que dá a vocês o Espírito e realiza milagres entre vocês, será que ele o faz por causa da observância da lei? Ou é porque vocês ouviram a mensagem da fé? Paulo está aqui, né? Toda a carta de Paulo aos Gálatas, ele é um pouco mais rude, ele é mais, vamos dizer assim, mais brabinho do que nas outras cartas. Por quê? Porque tinham colocado ele em dúvida se ele seria apóstolo ou não. Porque os judeus chegaram na Galácia provavelmente dizendo assim, ó, Jesus Cristo era judeu, Maria era judia, Abraão era judeu. Então, para vocês serem verdadeiros cristãos, tem que seguir as leis judaicas, tem que fazer a circuncisão. E Paulo diz assim, peraí, vocês quando foram batizados no Espírito Santo, vocês nem conheciam essa lei. Mas vocês conseguiram tudo, vocês fizeram milagres, vocês viram a presença de Cristo, sentiram a presença de Cristo dentro de vocês. E agora, porque chega alguém lá de fora e diz que vocês têm que cumprir a lei, vocês já estão se desviando? Então, essa é a mensagem, né, para mim hoje. Nós precisamos estar atentos. Não podemos fugir do nosso primeiro amor. Nós temos que estar sempre focado na mensagem de Cristo, independente de que outras pessoas venham a nos dizer que isso é melhor, você consegue sucesso, você vai comprar um terreno no céu. Paulo já chamava a atenção dos Gálatas sobre isso. E ele não diz que a lei não era importante. Ele até explica nesse capítulo 3, depois se vocês quiserem ler, que a lei existiu como uma pedagoga. Por quê? Porque era costume dos gregos, quando as crianças nasciam e eram pequenas, ficar sob os cuidados de escravos para que eles o educassem e fizessem essa pedagogia, né? Com as crianças, fossem educando ele dentro dos costumes. Então, Paulo diz aqui na passagem que as crianças e os escravos eram iguais. Por quê? Porque eram eles que tomavam conta das crianças. Então, eles cumpriam a lei. Era para preparar até a data da emancipação determinada pelo pai da criança, que a criança aí se tornava herdeiro, e aí deixava de seguir os escravos. E Paulo faz essa comparação exatamente com a questão da lei. A lei existiu.
para que o povo fosse educado e preparado. Mas chegando Cristo, nós nos tornamos herdeiros. Nós não precisamos da lei. Não é preciso ser circuncidado para ter a salvação, porque agora chegou a emancipação. O próprio Cristo nos dá essa liberdade. Então é isso que Paulo diz nesse capítulo 3 de Gálatas. E aí a gente tem que entender que a nossa liberdade é Cristo. Então, vamos seguir Cristo. Não vamos nos deixar influenciar por promessas fáceis, de vidas fáceis, de coisas boas, de só. Não, a gente sabe, o próprio Cristo diz, pega a tua cruz e siga-me. E é preciso ter fé. Era isso que Paulo dizia. Você foi justificado pela fé. Precisamos ter essa fé em Jesus Cristo, que veio para nos libertar de todo o jugo da lei. Amém?